Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Bem-vindo a esse momento de reflexão para essa terça-feira, dia 10 de setembro. Não deixe de, claro, compartilhar, de dar o like nesse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. E hoje o evangelho da nossa reflexão é Lucas 6, 20 ao 26. Vamos então iniciar. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens os odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caríssimos ouvintes do nosso canal, hoje nós temos esse belo trecho em Lucas capítulo 6, em que Jesus coloca de um lado as bem-aventuranças e do outro lado os ai de vós, fazendo uma espécie de contraposição, onde Jesus de fato está primeiro, antes de tudo, se dirigindo aos seus discípulos, aquelas pessoas que estavam próximas dele, que estavam seguindo a Jesus e querendo de fato serem pessoas comprometidas com ele. As bem-aventuranças de Jesus não é um elogio simplesmente à pobreza, o elogio à fome, o elogio ao sofrimento, que poderia até parecer, mas não é. Não é uma coisa em si mesma, um sofrimento em si mesmo, fechado em si mesmo, mas na verdade é uma promessa de reversão escatológica. Jesus ele aponta para uma realidade além desse mundo e dos sofrimentos desse mundo. Quando ele diz bem-aventurados os pobres, não se trata da pobreza puramente material, mas no fundo ele está falando do desapego interior, da pobreza de espírito, ou seja, a nossa vida tem que se apoiar pura e simplesmente na graça de Deus. E é isso que deve comandar a vida da pessoa e do seguidor de Jesus. Quando Jesus diz, ai, bem-aventurados agora vós que tendes fome e vós os que chorais. Bem, a dor que as pessoas sofrem nesse mundo, a fome, quer dizer, as lágrimas, o sofrimento, é uma coisa legítima. A fome física também é uma realidade dura que se apresenta nesse mundo. Mas a bem-aventurança, ela afirma que Deus ele vai ouvir o clamor, e ele de fato ouve o clamor e ele vai intervir. O mundo pode até ignorar o choro, pode ignorar às vezes o sofrimento e pode não querer ser solidário. Mas Deus vai recolher esse choro no cântaro das lágrimas. Deus não vai deixar passar uma lágrima sequer. E outra bem-aventurança curiosa, porque quando ele diz bem-aventurados quando vos odiarem por causa do Filho do Homem, que é uma bem-aventurança que não vem exatamente da condição social, mas ela vem da consequência da fidelidade a Jesus, pelo fato da pessoa ser discípulo dele. É o sofrimento que brota daí. Ser perseguido por causa dele, por causa do nome dele, de fato, é a maior prova de identificação com ele. E aí nós temos uma reversão, porque das bem-aventuranças ele vai para os ai de vós, que é o perigo de estar satisfeito demais nesse mundo. E é um alerta, sim. Jesus está chamando aqui para a gente perceber uma realidade, é um aviso para aqueles que estão satisfeitos demais dentro desse mundo. E é um choque de realidade, sim. É um choque duro para alguns seguidores que provavelmente viam a riqueza e viam a felicidade como certeza da bênção de Deus, como certeza do favor divino. E a riqueza, a felicidade, ela pode ter perigos escondidos, no fundo, porque as pessoas elas podem idolatrar, as coisas materiais desse mundo. Então, Jesus ele faz um alerta, ai de vós os ricos. Por quê? Porque existe a ilusão da autossuficiência. E a riqueza pode criar essa ilusão, esse quadro ilusório na vida da pessoa. Seja os bens, seja o status, enfim, seja o prazer proporcionado pelos bens, etc. E a pessoa ela pode de fato se fechar dentro dessa consolação e não se abrir para a consolação eterna de Deus. Então, ai de vós os ricos, que existe perigo na riqueza, no apego aos bens materiais. Depois, ai de vós os que rides, onde o riso de fato não é uma alegria aqui saudável, estamos falando de um outro tipo de riso, mas aquele riso que brota da alienação, daqueles que ignoram o sofrimento alheio. É aquele tipo de riso de quem vive numa bolha
né, do seu mundo pessoal egoísta, e a qualquer momento essa bolha pode ser furada pelo sofrimento e pela dor nesse mundo, porque o nosso mundo é marcado por contradições. E a dor faz parte da condição humana. Então esse riso que hoje existe dentro de uma bolha pode ser furada e a pessoa pode vir a experimentar grande desolação e sofrimento em sua vida. Ai de vós quando todos os elogiam. E aqui Jesus diz que o elogio nem sempre é uma vantagem. Por quê? Porque essa busca de aprovação alheia pode ser um tipo de idolatria? Sim. Essa aprovação a qualquer custo pode ser uma idolatria. Porque a gente deve pensar o seguinte: se todos falam bem de você, é sinal de que você nunca se posicionou por nada que valesse a pena nesse mundo. Porque quando a gente vai para o lado da verdade, claro que vai surgir a perseguição, as tempestades. Então pode ser que a pessoa nunca desafiou o status quo da injustiça desse mundo. E é por isso que, de fato, todos falam bem de você. A gente tem que entender, sem dúvida, no sentido prático, metafórico, porque a popularidade universal pode ser sinal do falso profetismo, como no passado de fato foi. Quando aprova demais, quando elogia demais, é sinal de falso profetismo, porque esse profeta não está dizendo o que as pessoas precisavam ouvir, ele pode estar apenas dizendo o que as pessoas querem ouvir e não o que elas necessitavam ouvir. Não é verdade de Deus. Portanto, temos que ter muito cuidado com essas aprovações, esses elogios meramente humanos, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Enfim, portanto, nesse mundo, Jesus aponta duas maneiras de viver. Ou podemos construir a vida no superficialismo, no status, no poder, na riqueza, na aprovação mundana, nos aplausos, ou nós podemos construir a nossa vida sobre a rocha, através de um desapego desse mundo e uma confiança absoluta em Deus. São duas maneiras de ver a vida, duas maneiras de construir a vida. Vamos pensar nessa realidade, agora vamos concluir. Não deixe de dar o seu gostei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.